Chamando o Pedro Venceslau. Pedro, você tem uma característica, né? Isso não tem nada a ver com idade, mas que você tem memória política até, enfim, pela sua origem, né? Sempre dentro dos assuntos políticos, que você tem uma memória muito interessante, muito viva e muito enriquecedora. Então, eu quero que você compartilhe com a gente algo que a gente compartilhou aqui no computador, né? Que você lembrou que eles quase formaram um partido juntos. Conta pra gente. Pois é, em 1978, o Fernando Henrique foi candidato ao Senado, Lula apoiou. Lula era uma liderança sindical que estava crescendo, já era uma grande liderança política e foi fazer campanha, distribuir santinhos. Tem até uma foto histórica dos dois juntos ali em preto e branco. Eu, inclusive, já fui várias vezes, quando cobria muito o PSDB, no Instituto Fernando Henrique Cardoso, e lá tem muitas fotos, muitos registros do Fernando Henrique com o Lula ao longo da história deles. É uma história cheia de idas e vindas. Mas, de fato, depois que houve a redemocratização no Brasil, o Lula e o Fernando Henrique chegaram a conversar, a se articular, os dois grupos políticos de ambos, para a criação de um partido, que na época não era nem o PT nem o PSDB. Acabou não dando certo por divergências políticas, o PT nasceu antes do PSDB, depois o PSDB nasceu em 1988, mas os dois sempre tiveram uma relação muito republicana, apesar de alguns ressentimentos de ambas as partes, né? Nas memórias de Fernando Henrique, ele sempre registrou que o PT, quando estava na oposição aos governos dele, pegava muito pesado, chegou a pedir o impeachment de FHC, o fora FHC, mas depois eles acabaram se reaproximando quando o Fernando Henrique deixa a presidência da República. Quando houve o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2014, 2015, quando esse movimento começou nas ruas, o Fernando Henrique resistiu até onde pôde, segurou muito o ímpeto dos chamados cabeças pretas, que na época havia uma divisão no PSDB entre os tucanos cabeças brancas, que eram os caciques mais antigos do partido, e os cabeças pretas, que eram os deputados mais jovens, com perfil mais de direita, mais radicalizados, que tinha ali o Carlos Sampaio, o Bruno Araújo, entre outros. Aécio Neves tinha perdido a eleição, depois questionou o resultado das urnas no TSE, e houve então esse movimento. O Fernando Henrique sempre foi contra. Acabou tendo que ceder por conta do que o movimento cresceu demais nas ruas, e essa ala mais à direita, essa ala mais jovem, acabou tomando conta do partido. E essa foto eu considero que ela tem um valor histórico muito grande, porque ela mostra que essa relação entre essas duas principais lideranças políticas desde a redemocratização, ela continuou sólida a ponto deles se encontrarem para fazer esse registro. E claro, é uma imagem que diz muito para o presidente Lula, porque ele tenta passar com essa foto a imagem de que a Frente Ampla ainda existe, porque foi a Frente Ampla, em 2022, que elegeu Lula contra Bolsonaro, que explorou muito a rejeição ao bolsonarismo. E naquele momento, Fernando Henrique foi uma das vozes dentro do PSDB que defendeu que os tucanos tinham que apoiar o Lula. Ele foi junto com Aloysio Nunes Ferreira, José Aníbal, entre vários outros tucanos, contra uma ala dissidente que não queria que o PSDB apoiasse a candidatura presidencial de Lula, porque, na verdade, ensaiou ali o partido a lançar a candidatura de João Dória, acabou não lançando, colocou Mara Gabrilli como candidata a vice de Simone Tebet, mas no segundo turno, todos esses tucanos, inclusive esses envolvidos na criação do Plano Real, apoiaram a eleição de Lula. Mas boa parte desses tucanos hoje está insatisfeita com o presidente, porque ele não ampliou do jeito que se imaginava as conversas partidárias com aquela chamada terceira via que ajudou a elegê-lo. Então há uma insatisfação com vários quadros, vários caciques do PSDB que o apoiaram e também desse núcleo da Frente Ampla, mas essa foto o presidente Lula vai com certeza guardar e vai utilizá-la numa eventual eleição, se disputar a reeleição em 2026, como um símbolo e uma lembrança da época em que a polarização no Brasil acontecia em termos muito mais civilizados do que a gente tem hoje, com a polarização do bolsonarismo versus o petismo. Pedro, muito rica essa tua memória, né? Enquanto você falava dessa proximidade de ambos, me lembro também, né? Me veio à memória o quanto tinha um papel fundamental, por exemplo, não só as lideranças políticas, mas as lideranças sociais, né? O quanto tanto o PT quanto o PSDB, quando surgem como partidos, foram, de uma certa forma, abençoados por exemplo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que era a principal liderança da Igreja Católica ali nos anos 70 e 80, pelo papel que desempenhou na resistência à ditadura militar, capitaneou o Brasil Nunca Mais,
que foi o primeiro documento a retratar ali de forma catalogada, organizada, todos os absurdos que ocorreram nos porões da ditadura militar. Então essa conexão, ela vem de muito tempo e ela não é uma disputa partidária de momento ou uma disputa por causa de uma ou outra questão política que vai desfazer esta relação, como você falou, que dura décadas e que vai ficar permeada. E é importante, acho que queria trazer também, pedir um olhar também da Débora e da Jussara, o quanto é importante Lula fazer nesse contexto, não só deste ponto de vista político, de civilidade na política, mas no momento em que a política econômica do atual governo Lula tem sofrido ali ataques, resistências, questionamentos, e ele fazer esse gesto também relacionado a reconhecer a importância do Plano Real e celebrar os 30 anos da moeda, a moeda mais estável que o Brasil tem na sua história, seja em termos de monetários, mas em termos até do que ela representou. Ninguém cogita mais falar em cortar zero, em problema de risco de hiperinflação, coisa do tipo. Tem um marco muito importante e por isso merece ser celebrado. E isso acaba ajudando também o atual contexto do governo, em que se questiona ali o quanto o governo teria fundamento ou confiança na sua política econômica, o presidente sinalizar que não. Um plano bem feito, uma política econômica bem feita, sim, tem que ser reconhecida, tem que ser bem tratada. Queria ouvi-las um pouco nesse contexto. Eu quero responder, mas só para lembrar a foto que o Pedro mencionou, você acha, né? A nossa produção já conseguiu a foto, tá na agulha, vamos mostrar. Eu não sei se é essa a qual você se referia, mas essa foto, 78. olha, é em 1978, ou seja, 2 anos antes da criação do PT, que é de 80, era, o Brasil de novo para o povo, para senador Fernando Henrique. E Lula era o quê? Um grande líder sindical na época. E é bem nessa época, né, Pedro, em que eles conversavam, que você lembrou que eles conversavam. Olha que interessante, então. Em 1978, Lula, um grande líder sindical que incomodava, né? Chegou a ser preso como líder sindical e incomodava o status quo, os militares, e Fernando Henrique já falava, né, falando em liberdade, em democracia, já era um intelectual, um estudioso, e os dois se juntaram, e essa foto também é uma foto histórica e muito importante, de 1978, na disputa quando Fernando Henrique concorria ao Senado Federal. Então, acho que ilustra bem, tantos anos depois, né? Agora os dois, depois de duas presidências cada um, Lula na terceira já, né? No terceiro mandato, e quanta coisa aconteceu, né? E falando um pouco sobre, olha, é interessante, e os dois de cabeça branca, né? Enfim, quanta história passou entre uma foto e outra, e quantos momentos delicados. E aí vocês lembravam do Fora FHC, e teve também, quando o Lula assumiu, a herança maldita. Vocês lembram que tudo que dava errado, tudo era culpa da herança maldita de Fernando Henrique. Então, era ali no campo da disputa política, que foi essa disputa bastante acirrada, mas no campo, pelo menos comparativamente com hoje, algo mais civilizado. Lembrando que em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro não passou a faixa presidencial para Lula, né, que é um símbolo da democracia, a transição do poder, né, olha, respeitei a eleição, passei a faixa para o outro, enfim, a gente não teve isso em 2022. E sobre então eu fiz essa intervenção aqui com essa foto, volta na foto antiga de novo, Passeri, por gentileza, olha que legal. E aí, enquanto vocês vão vendo essas fotos aí de 1978 e de 2024, a Jussara pode complementar com a reflexão que você deixou, Jussara. Yuri, eu confesso que eu me perdi um pouco na sua pergunta, porque eu passei a prestar atenção no que a Débora está falando. Não, eu acho que tem um contexto ali do quanto o governo atual está sendo questionado do ponto de vista de política econômica, que acaba sendo importante para o atual presidente aparecer ali, fazer esse gesto ao lado de Fernando Henrique Cardoso nos 30 anos do Plano Real.
Sim, exatamente, né, Yuri? Tem ali além da questão política, é uma foto que pode indicar ali também ainda uma confiança na política econômica do governo. Então, como a gente diz, é uma foto, mas com vários significados e que pode ser explorada ao máximo pelo presidente Lula e o atual governo. Nesse ponto que a gente estava tratando também da questão da política, da polarização, né? Lembrando, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não apenas não passou a faixa presidencial, ele deixou o Brasil antes, né, no dia 30 de dezembro de 2022 e sem reconhecer o resultado das urnas, questionando o resultado das urnas. Por isso que o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no segundo turno para o presidente Lula foi muito significativo e também esse gesto, né, agora, esse encontro que vem reforçar isso. E no momento também, como a gente citou aqui, que tem eleição municipal este ano, mas todo mundo já pensando em 2026. Lembro que o presidente Lula, ele foi eleito, dizendo ali, apoiado por uma frente ampla e inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e para 2026, esse discurso continua, de que é preciso ter um governo que respeite a democracia, as diferenças. Então, é uma foto com recados. Você citou bem a questão da política econômica, que vem recebendo críticas também, mas é uma foto que reforça ali uma confiança num setor importante, né? Um ex-presidente, né? Ele pode usar isso também, mas também, principalmente, nessa questão da divisão política, de um adversário respeitado, né? E tem fotos aqui, enquanto a gente estava conversando, estava vendo fotos antigas dele, tem tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Fernando Henrique, os dois juntos ali no palanque pelas diretas já. Então, são duas histórias que, embora em algum momento de lados opostos, mas, e às vezes com uma crítica mais dura, como o Fora FHC, mas conseguiram manter ali ao longo, né, dessa história respeito, né? É isso, quer dizer, ambos os partidos já disputaram eleições, ganharam um do outro, perderam, mas a grande questão é como fazer da política um lugar de disputa civilizada e não de disputa a qualquer preço. Muito obrigado, Pedro Venceslau, Jussara Soares, pela rodada de análise aqui.